Boa noite, pessoal. Eu trago esse episódio para vocês com muito carinho. Esse é um episódio especial porque ele é baseado no encontro do grupo de práticas online que aconteceu no dia 24 de setembro. E o que eu fiz foi escutar de novo toda a nossa conversa, que durou mais ou menos 1h30, e eu selecionei alguns trechos onde eu comento perguntas, questões, experiências das pessoas que participaram. Eu não coloquei a parte onde as pessoas perguntam para preservar a privacidade delas, mas vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Na primeira parte, eu falo sobre uma questão que me trouxeram do filme Forrest Gump, e a questão dele não ser uma pessoa comum, né? Qual era a minha visão sobre isso, sobre os acoplamentos de uma pessoa como ele. Em seguida, na segunda parte, eu falo um pouco sobre a questão das máquinas desejantes e da natureza. Depois eu emendo numa fala sobre a importância do choro e mais do que o choro, da capacidade da gente sentir as emoções, as dores, e ao mesmo tempo observar essa parte nossa que sente. Então, de nós nos multiplicarmos para que a gente possa sentir e nos acolher e dessa forma ir extravasando e colocando essas emoções para fluir. Junto com isso, numa terceira parte, eu explico um pouco sobre um processo que eu fiz com uma pessoa ao vivo, né, durante um encontro. E por que eu uso esse tipo de prática na clínica? Qual é a função da gente sair, da gente interromper o nosso fluxo de inadequação, como a gente usar a potência da imaginação para parar de colocar a imaginação no lugar do pensamento. Por fim, eu falo um pouco sobre as superfícies, o alisamento das superfícies, e encerro esse podcast. Então, fiquem agora com esse episódio, aproveitem, isso faz parte de uma interação, então é muito vivo o que está sendo falado, o que está sendo criado naquele momento. Se vocês tiverem alguma vontade de conhecer mais sobre esse trabalho do grupo de práticas online, por favor, me mandem uma mensagem no privado e eu converso com vocês. Um grande abraço e bom episódio. Muito bem, é muito bom estar aqui, ver vocês para nosso primeiro encontro aí pelo Zoom. Então, a ideia desse grupo de práticas é a gente poder conversar sobre essas ferramentas que eu uso na minha clínica e fazer isso em grupo, porque às vezes o que uma pessoa vai trazer tem muito a ver com as necessidades de outra, e no fim das contas, tudo são portas de entrada para o nosso trabalho. E o maior foco é em saber como é que vocês estão usando as ferramentas, como é que isso está funcionando no dia a dia de vocês, como é que vocês estão reinventando elas, porque elas não são ferramentas estáticas para serem usadas ao pé da letra, elas são invenções de alguém que por isso mesmo podem ser reinventadas, né? E quanto mais reinventadas por quem está usando, mais potente elas serão, né? Então não se trata aqui de copiar uma forma de fazer, mas sim experimentar uma maneira nova, né? Uma maneira nova de pensar, de agir, de sentir, de se colocar no mundo.
Eu sei que tem outras pessoas lendo, parece que elas estão quietinhas lá, mas elas estão lendo as mensagens de vocês e as minhas respostas. E isso está sendo muito bom para todo mundo. Então não tem uma agenda fixa, é mais o que vocês trouxerem e a gente vai criando junto. Eu vou me inspirando aí pelas falas de vocês e vamos criando juntos alguma coisa que seja potente para nós todos, né? A seguir eu respondo sobre a questão do filme Forrest Gump. O que eu sinto, e de novo, isso aqui é uma produção minha aqui reagindo para você agora, eu acho interessante essa sua visão de que, como ele não era. Que a gente sempre fala, né, que a máquina social ela produz seres que são competentes, eficientes e morais, né? Então, corpos competentes, mentes eficientes e desejos morais, né? A busca da verdade, a busca do certo e errado, né? Essas são as peças mais importantes para a máquina social, porque ela pode controlar, ela pode esquadrinhar, né? E ele, como você falou, ele não tem a eficiência intelectual que é esperada pela máquina, né? E isso pode ser que tenha feito com que ele não se acoplasse tanto a essa máquina, né? Então, quando nós somos eficientes e a gente entra, por exemplo, num sistema escolar, quanto mais inteligente você é, inteligência, né, que esse sistema pede, mais fácil de você se acoplar e começar a ganhar recompensas. Sua nota fica boa, você vira o melhor aluno, você ganha presente dos seus pais, né? Sei lá. E ele não, né? Se eu me lembro, faz muito tempo que eu vi o filme, mas ele também, olha só, ele tinha um problema nas pernas, né? Bem no começo do filme. Então, olha só, ele não era um sujeito mentalmente eficiente e nem corporalmente competente, né? Então, ele não se acopla imediatamente ao sistema e ele acaba criando essas linhas de fuga dele, né? Eu acho que aqui, assim, eu acho que uma questão, de novo, eu não me lembro muito bem do filme, mas eu me lembro que o filme acaba levando como se isso fosse se você viver dessa maneira ingênua, dessa maneira, né, um dia após o outro, você vai ter experiências incríveis. Por exemplo, encontrar o presidente, acho que ele encontra o Kennedy, ele funda uma empresa de camarões que fica gigante, aí ele compra umas ações da Apple e fica bilionário, né? Então, ao mesmo tempo que o filme mostra uma possibilidade de desacoplamento, ele fala assim, olha, se você fizer isso vai dar tudo certo, né? Entre aspas, né? Então, eu acho que quando você começou a me contar, me veio um outro filme na mente, que eu não estou conseguindo me lembrar o nome, é um filme desse ano, feito pelo Wim Wenders, que é sobre um limpador de banheiros no Japão. Vocês viram esse filme? Alguém viu? É incrível esse filme. É fantástico. E a diferença de- desse filme pro Forrest Gump é que esse cara, ele vive totalmente no fluxo, mas a vida dele é ser um limpador de banheiros públicos, né? Então ele não ficou milionário, ele não montou uma empresa. Quer dizer, você não precisa viver na potência não significa fazer grandes feitos. O processo que a gente vive é um processo de esburacamento, e aí, então,
um constante preenchimento. Então, tem que ser preenchido de fora, e aí a gente aprende isso, né? E fica buscando esse preenchimento interno, que nunca é suficiente. Então, o trabalho é perceber essa ânsia, essa ansiedade, né, esse desejo intencional, afirmar ele, né, falar, eu tô nele, reconhecer isso. Eu tô nele, eu tô acoplado, é isso aí que está acontecendo comigo, né? Com curiosidade, né? Chegar nesse lugar de uma autoobservação curiosa, carinhosa, né? Às vezes bem-humorada. Ei, olha eu de novo ali. Capturou de novo. Estou ali buscando a salvação, né? Brincar um pouco. E aí, quando a gente se desacopla, tem umas partes nossas que começam a se sentir amedrontadas, porque elas não querem cair no buraco. Elas sentem que se você se desacoplar da máquina que está te preenchendo de fora, você vai cair no buraco. Se você parar de nadar, de tentar se salvar, você vai cair, né? E aí elas vêm de diversas maneiras, né? Vêm te julgando, vêm te confundindo. E aí o nosso trabalho é ter atenção para afirmar que isso está acontecendo e falar assim, eu te conheço, né? Então, eu estava fazendo um trabalho agora há pouco com uma pessoa que começou a ficar muito emocionada e começou a chorar e começou a se sentir muito vulnerável e desabando, né? E aí, no meio disso, ela falou, tem uma parte minha me julgando e falando que eu não posso me permitir pedir ajuda, né? Aí, qual é o trabalho? Afirma ela. Fala, é isso que está acontecendo, eu estou me julgando. Tem uma parte minha que me julga. E tá tudo bem, né? Não é assim, que ódio dessa parte. Não é isso. Né? Até um agradecimento, falar. E aí, é, é, o que eu tento fazer, o que eu tento criar no meu trabalho, e para mim, é. E pode parecer estranho num primeiro momento, quando eu falo conversa com essa outra parte vem, né? Mas é um processo de sentir a multiplicidade em nós, né? Que não existe uma identidade fixada, né? Então, conversar com essas coisas que nos atravessam, que é um processo um pouco esquizo mesmo, né? O esquizo é isso, ele tem várias, ah, várias personalidades, ele é composto de várias velocidades, né? Então, o nosso problema como neuróticos é que a gente parou no meio do caminho. A gente não vai além, porque a gente tem medo, né, do que vai acontecer, né? Porque, e tem uma prudência nisso, tem medo e tem uma prudência, porque a gente sabe o que acontece com pessoas que vão além, né? E que se deixam ser atravessadas por velocidades, por movimentos, né? Mas eu sinto que tem um jeito de fazer isso de uma maneira que a gente não vai ser capturado, que a gente não vai virar um esquizofrênico de hospital. Não é disso que se trata, né? Agora eu respondo sobre a importância do choro, a importância de sentir as emoções e, ao mesmo tempo, se acolher de maneira neutra. Eu acho que se chorar é uma coisa muito importante, muito, que tem uma potência muito grande, dependendo de como a gente se relaciona com o choro. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente chora,
isso ativa uma parte nossa de vítima, né? A gente pode cair nesse lugar. E perceber isso durante o choro é difícil, mas é um super trabalho. Então, assim, você tá lá chorando. Ai, por quê? Aí você começa a ter pensamentos de vítima, né? Algo em nós, se a gente continuar esse trabalho de observação e de afirmação, algo em nós, no meio desse choro, fala assim: olha que interessante, você está se sentindo uma vítima nessa situação. Olha só. E aí, nessa hora, essa parte que consegue perceber essa vitimização, ela é uma parte muito interessante, porque ela é neutra. Assim, você pode estar vítima, você pode estar bravo, tudo para ela é interessante, assim. Olha só, é isso que está acontecendo agora. E aí ela fala, pode chorar, né? Chora, aproveita, né? Essa capacidade de chorar, sentir a dor e ao mesmo tempo sentir uma neutralidade com relação à dor, para mim, é uma das características de um adulto. Do que é um adulto, né? Porque é, uma criança, e eu trabalhei muitos anos com pais e filhos, né? Mães e filhos, esse foi o meu trabalho grande nos últimos 10 anos. Isso é uma coisa que a gente pode ajudar muito os nossos filhos, né? Então, eles chorarem e a gente está lá como uma presença, assim, tá tudo certo. Pode chorar, pode me xingar, pode até querer me bater, né? Coloque para fora todas essas emoções, né? E aí, quando você consegue você fazer isso com você mesmo, sensacional. Então, eu ia te falar para perceber, ficar atento nesses momentos e ver o que que acontece, tá? Na parte seguinte, eu explico sobre a importância de usar as ferramentas, mesmo que você não tenha conseguido interromper e usá-las no momento que as coisas estavam acontecendo. A importância de usá-las mesmo depois do fato. Eu acho que você trouxe um detalhe super importante, que é a questão da interrupção, né? O seu trabalho, você está o tempo inteiro com pessoas e gerenciando pessoas e recebendo demandas né? E, e isso não é mais difícil mesmo. É mais difícil a gente manter a presença quando todo mundo à nossa volta não está na presença, né? E afirmar quando todo mundo na nossa volta está tentando tirar a gente do que está acontecendo. Então, qual é, a minha experiência com isso, tá, Fernando? E aí você experimenta isso e depois me fala. É o seguinte: toda vez que você estiver em casa e você conseguir se lembrar de um momento no trabalho onde você perdeu a oportunidade de afirmar, onde algo aconteceu e você percebeu que você engatou numa imaginação, engatou num ressentimento, engatou numa expectativa, você faz o exercício depois. Não tem problema. Retroativo, né? Retroativo, não tem problema nenhum, porque para o nosso sistema, quando você está lembrando disso, lembrando do que aconteceu, a lembrança está acontecendo agora, né? Então você consegue trazer, quanto mais você trouxer a memória, a visão, o som do que estava acontecendo, não só o que foi falado, sabe? Mas todos Uhum. os sentidos, e fazer isso bem conectado com o seu corpo, né? Vai trazendo e vai sentindo, e vai vendo onde que isso tá tocando no seu corpo. Ah, putz, aí senti um aperto no peito, ou me deu uma pressão na cabeça, né? E aí, a primeira coisa, antes de pular para a ferramenta, faz essa conexão com o corpo. Se vier uma emoção,
fica na emoção, né? Se vier uma Uhum. raiva, um choro, se vier uma raiva, grita, grita numa almofada, grita no braço, né? Se não puder gritar, né, para não assustar ninguém, não chamar atenção. Depois, né, e vai se observando, traz a situação e aí vai te vir uma ferramenta. Pode ser uma afirmação, pode ser um espelhamento, pode ser o melhor ou o pior de. Né? E aí, Hum. se você praticar isso com alguma frequência, né, sem noia, tá? Uhum. Quando der, quando você se lembrar, o que que vai acontecendo? O nosso sistema vai ganhando uma velocidade que, de repente, daqui a, sei lá, alguns meses ou alguns anos, assim, você vai chegar e falar assim, eu estou fazendo sem estar fazendo. Algo está fazendo em mim o processo. Uhum. Olha que interessante. Não é que você colocou um hábito bom em cima do hábito ruim. Na verdade, toda vez que você fizer usar uma ferramenta e for se desconstruindo, você vai estar liberando a sua potência para agir em você. Então não é que virou um novo hábito, é que você liberou o ser da potência, que ele é muito mais rápido, ele consegue sim. Lembra que eu falo que o aumento da potência é o aumento da capacidade de sentir, pensar, agir, né? Então, quanto mais você for liberando ela, o que que acontece? Quando você chega na situação, você consegue ouvir o que o outro está falando, perceber o seu pensamento, sentir o seu corpo e dar uma resposta numa velocidade que você nem imaginava antes. Quando a gente está com a potência de sentir, pensar e agir reduzida, tudo parece muito difícil. Putz, o cara tá falando, eu não consigo afirmar, esqueci o que que o Marcelo falou, né? Então, não se trata de criar um hábito, porque o hábito da consciência sempre vai ser lerdo. Sempre ele é ele é retardatário, né? É muito mais liberar as nossas forças, a nossa força de pensar, a nossa força de sentir. Nós temos forças receptivas. Então, assim, dentro do nosso ouvido tem ossinhos que estão o tempo inteiro prontos para receber sons. Se eles estão presos, duros, eles não vão conseguir sentir. E a gente vai liberando, a gente está liberando essa potência, tá? Então, faz no pós que você vai conseguir fazer na hora, no dia a dia. Nessa fala seguinte, eu estou reagindo após um trabalho que foi feito online, na hora, com uma das participantes, mostrando como ela foi aos poucos chegando cada vez mais perto na potência dela, se colando à potência dela através das práticas. O que a gente fez agora foi uma experiência, uma prática, né? Para a gente sair, né, do nosso processo que é natural, né? Normal, né? Não tem nenhum erro aí. Mas o nosso processo de pensamento e querer descobrir, querer escolher, tal, 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 e ir para um outro lugar, né? E como que a gente faz isso? De uma maneira indireta, dando alguns curtos-circuitos, né? Então, quando eu te perguntei qual é o melhor disso, qual é o pior disso, eu te tirei da forma habitual, né? E aí você foi entrando cada vez mais em contato com a sua potência, com o seu corpo, até que você, né, vem uma intensidade, né? E aí aumenta a capacidade e você fala, é isso, tá tudo certo, tá tudo aqui. Sem garantia, sem expectativa, né? Não sabemos o que vai surgir disso, não existe nenhuma expectativa. Mas é isso. Faça bom proveito. E nessa última parte eu falo sobre o alisamento das superfícies para que
o novo, a diferenciação possa acontecer nas nossas vidas. É uma terra cheia de erosão. Então, tudo que acontece, tudo que chega na gente, percorre os mesmos caminhos conhecidos, as mesmas sinapses, as mesmas reações, né? Então, o nosso trabalho, quando a gente faz a afirmação, quando a gente faz o melhor e o pior, quando a gente faz o espelhamento, é como se a gente pegasse e desse uma alisada nessa erosão. Porque quando a gente alisa esses caminhos pré-determinados, a gente cria uma superfície lisa e, a partir dela, você foge para qualquer lado. E é sempre novo. Essa produção é sempre nova. E aí você experimenta o que é a diferença, né? Então, porque o nosso ser é o tempo inteiro se diferenciar, o tempo inteiro. Não existe um momento igual ao outro. Na verdade, é isso que faz a diferença. O tempo introduz a diferença. Ele é o ser da diferença, né? Então, por exemplo, se eu combinar com vocês, daqui a um mês, fazer um novo encontro, e eu começar a falar sobre isso de novo, não vai ser igual a esse momento. Mesmo que eu use as mesmas palavras, simplesmente pelo fato de ter transcorrido um tempo, de vocês não serem mais os mesmos, de eu não ser mais os mesmos, o mesmo, né? E ser uma produção no presente, que é isso que eu estou experimentando o tempo inteiro. Então eu estou me compondo com você e estou criando. Se eu tentar fazer isso amanhã, já é outra coisa. Se eu tentar fazer isso com outra pessoa, já é outra coisa. Então, o que vocês estão ouvindo de mim, na verdade, vocês estão produzindo aí dentro. Com o quê? Com a potência de vocês. Espero que vocês tenham conseguido sentir um pouco de como é a interação comigo, ao vivo, online. É um bom final de domingo, uma boa semana para vocês. E como sempre, se precisarem de alguma coisa, eu estou aberto, pode me mandar uma mensagem no privado ou no grupo e eu responderei assim que possível. Um grande abraço.